Olá, sejam bem-vindas ao Move Matter Talks, esse espaço, esse podcast que tem a intenção de falar do exercício físico como tempo para você mesma, tempo para si, o exercício como essa ferramenta para te devolver momentos legais aí com você mesmo e não ficar ali simplesmente, né, na posição de talvez mãe, ou outras posições. Hoje a gente está aqui com a Luciana Pimenta, ela que é mãe da Helena, de 16 anos, e do Miguel, de 12 anos. E como se não bastasse, ela ainda é psiquiatra, mestre em neurociências e professora na Unifenas. Seja bem-vinda, Lu. É uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigada, Pedro. Obrigada, Brenda. Obrigada pelo convite. Uma honra ter você aqui, Lu. Lu, conta pra gente aí um pouquinho da sua trajetória e como que essa trajetória, né, pessoal e profissional, encosta ou encontra o exercício físico, né? Você era essa pessoa que na escola já era da turma aí da educação física, na faculdade, nas residências. Ó, vamos ver por onde que a gente começa, né? Então, considero que em muitos momentos a atividade física teve um lugar de destaque e em outros ela ficou abandonada. Eu acho que como a maioria mesmo, Sem né, dúvida. da população, pelo menos é o que eu vejo no dia a dia do consultório, né? Nesse momento aí que a gente tem vidas corridas, momentos difíceis, e também que não é como naturalmente ensinada a estar dentro do ambiente de atividade física, né? Eu acho que isso mudou com a geração, mas lá na época da minha geração, não era uma coisa Sim, eu acho assim de que rotina. excetuando a escola, né, que a gente tem Sim, a aula de educação física, depois da escola faz atividade física quem tem ou uma cultura mesmo já de casa ou gosta demais, assim, mas não é pouco não, gosta mesmo. É. Tipo, a pessoa se encontrava com clareza, sei lá, no handball, no futebol, e aí a pessoa vai mantendo isso a partir de grupos de amigos, mas de fato é um recorte cultural. Acho que de 2020 para cá, as pessoas têm visto essa importância da atividade física, assim, até em recorte cultural mesmo, e também um recorte de saúde mental, né? Assim, 2020 escancarou nossa saúde mental. eu não sei, o Pedro talvez vai saber falar isso com uma precisão maior. Assim, a minha percepção é que tem muitas coisas envolvidas, muitas mesmo, inclusive de privilégio social, Sim. Sem né? dúvida, sem dúvida. Mas assim, na minha história, eu cresci no interior, Uhum. né? Então, é, as coisas são um pouco diferentes no interior. A cidade dos meus pais é uma cidade que chama Sabinópolis. É uma cidade pequenininha, perto do Cerro, bem pequena mesmo. E primeiro que as crianças e os adolescentes crescem muito livres, né? Então tem uma certa movimentação, porque a gente vai para a escola a pé, a gente vai para o clube de bicicleta e muito precocemente, né? Dentro dessa história, então, eu considero que eu sempre fui ativa. Né? Tem um conceito aí de sedentarismo e ter atividade física regular. Acho que eu nunca fui sedentária, porque eu sempre fui muito ativa em ter movimentação o tempo inteiro na minha vida. Joguei no time de vôlei da cidade, Que legal. mesmo sendo pequenininha, né? Porque eu sou pequena, mas joguei no time de vôlei. E isso é uma diferença que às vezes eu vejo em alguns lugares, mas na cidade do interior, todo mundo joga muito junto, né? Então, não tem isso de separar time feminino, masculino, nem jovem, né? O time de vôlei lá que jogava-se, né? Que as pessoas jogavam vôlei no clube, por exemplo, tinha pessoas mais velhas, crianças. O E é um critério negócio era quem queria jogar. Quer jogar? exatamente. Entra aí na quadra. Preciso de pessoas, né? Vamos agregar, né? Vamos segregar, tipo, não, mulheres, jovens, homens, mas não. Sim. Quer jogar, a bola tá dentro. É isso mesmo. É. Então, tem aquelas pessoas que vão demais. que sempre jogam, e cabe. É interessante isso, né? Que é um pouco diferente também. Cabe quem sabe jogar e quem não sabe também. Cabe todo mundo. Perfeito. Legal isso. E aí,
Mas assim, não tinha uma cultura de academia. Hoje, por exemplo, eu vejo que lá tem algumas academias, eu acho que tem 2 ou 3 academias, mas na minha época eu não lembro de ter academia, pelo menos a gente frequentava fazer musculação, era mais isso, esse jogo livre, de brincar na rua e de fazer esportes de uma forma geral, que no meu caso era o vôlei. E aí, assim, fui crescendo, né? Vim para Belo Horizonte para estudar e tem uma coisa que eu sempre gostei, foi de dança. Legal. E eu conheci o meu marido na aula de dança. Sabia disso. E assim, quando você veio para BH, foi ensino médio, fundamental? Eu vim para Belo Horizonte depois que eu terminei. Nem existia ensino médio. Como é que era o nome mesmo? Era... Segundo grau. Segundo grau. Que, não sei se vocês lembram, mas o segundo grau, ele tinha um científico, que era o geralzão, e tinha escolas técnicas. Sim. Né? Então, lá em Sabinópolis, não tinha científico. Só tinha contabilidade ou magistério. Olha só. Então, eu fiz magistério, terminei e vim para Belo Horizonte fazer cursinho para fazer faculdade. Legal demais. Aí eu fiz 1 ano de cursinho e entrei na faculdade. Aí eu fiz o FMG e assim, ainda era uma coisa que continuava nessa atividade, jogar de vez em quando. Logo depois que eu formei, o meu grupo de amigas começou a fazer squash. E aí eu fui fazer squash, porque esporte é uma coisa que eu gosto. Legal. Então, eu fiz aula de squash. A gente tinha um grupinho de amigas que jogava squash 1 vez, 2 vezes por semana. Jogava, não. Que eu tô lembrando que meus pais jogavam squash. Porque você tá na geração entre mim e meus pais. Então, assim, meus pais deviam ser mais velhos. E você, né, aí jovem, entrando na faculdade, foi uma onda de squash. Você lembra disso? Um hype, assim, de squash? Inclusive, eu não tenho problema nenhum nisso. Eu vou fazer 49 anos agora, em dezembro, né? Que deve ser mais ou menos, porque isso é uns 10 anos, mais ou menos, mais, né? Que deve ser mais ou menos isso. Se pegar uma média intergeração, o squash tem esse lugar, né? Exatamente. O squash tem um lugar preservado ali. Acho que até hoje ainda tem. Até hoje, tem um pouco. Ele tem... Pegou essa geração e ficou, sabe? Tem até uma história muito divertida com meu filho, mas depois eu conto. Essa história do squash. E aí a gente jogou durante um tempo squash e logo depois, aí eu comecei essa aula de dança. E eu amo dança. Dança é um lugar para mim que faz diferença. Então eu fiz aula de dança de salão. Eu lembro que lá na infância eu tinha feito um tempinho de balé. Fiz dança de salão e aí encontrei com meu marido, a gente se conheceu, casei. Que legal. Ele estava fazendo sozinho, eu estava fazendo sozinho. Então eu fui fazer sozinha. Então vocês estão juntos por causa da dança, porque vocês tinham que fazer um par e aí... Sim, sempre rola, né? Eu já fiz aula de dança também sozinho, sempre tem alguém sobrando ali, né? Será que vai vir alguém hoje sobrando, só casal, né? Vou conseguir dançar hoje, eu tenho que dançar com a esposa de outro, será que o cara vai ficar meio constrangido, né? Sempre fica. Sim, nossa, mas eu adoro dança. Sim. E é isso, assim, né? E aí depois, aí eu comecei, comecei a fazer pilates, fazer musculação. Então, fiquei um tempo grande no pilates. Não sei se foi antes da dança ou depois da dança, mas aqui em Belo Horizonte já, depois, aí sim, eu comecei na musculação, que sempre era uma coisa que eu... ficava um tempo e daqui a pouco saía. E o Pilates durou muito, o tempo de Pilates, assim, eu acho que o contato social, o compromisso, é uma coisa que é diferente. Tem uma coisa de comunidade diferente, né? As pessoas que fazem ali no mesmo horário, né? Criam um vínculo, né? É um pouco diferente da musculação. As professoras de Pilates, as instrutoras, eu vejo que elas têm, assim, um cuidado, assim, bem próximo, né? Uma coisa... É como se fosse um personal, mas um pouco diferenciado. Eu acho que tem uma pegada também de feminino, as professoras costumam ser mulheres, e quem mais faz Pilates costuma ser mulher também. Então, eu vejo, assim, um lugar até feminino, gostoso de estar, sabe? Acho que tem um lugar também ali que é um pouco da físio e da educação física. E a físio, ela tem... Eu sou formado em educação física e eu
sou aluno da físio, estou cursando físio, embora trancado, eu sou aluno da físio. E a físio, ela tem uma questão ali que eu acho que talvez converse um pouco com a medicina também, que é essa questão do educar ali, né? Então, do cuidado de passar etapa a etapa, de estar ali olhando, é um pouco diferente. A educação física não tem muito isso, né? Um executivo ali mais, não tem esse cuidado. E eu acho que isso vai criando laço, né? Entre né, professora e aluno, aluno e aluno. Sim. Pilates, que acaba que tem esse abraço aí mesmo. Sim, eu também já fiz Pilates. Eu nem comentei isso no meu episódio, mas eu já fiz algumas vezes, assim, mas nunca fixei, assim, muito. Eu tenho, assim, pode ser uma ideia errada, e aí você me corrige se tiver equivocado, mas eu tenho um pensamento na minha cabeça, assim, que quando você tem algum tipo de lesão, né, então... Em alguns momentos depois, eu tive uma tendinite no bursite. Aí eu acho que o Pilates tem um lugar que protege um pouco nisso, assim, que acaba você conseguindo fazer um pouco da fisioterapia junto com a atividade física. E a musculação, é claro que tem profissional, mas... É mais esse lugar para a pessoa sem lesão nenhuma. É uma ideia genérica. Não, acho que faz na minha todo cabeça. sentido, e ela vem muito da minha leitura do seguinte, na musculação vem de uma cultura muito do quanto mais melhor. Então, você tem que estar sempre no limite, tem que estar treinando no limite. E nesses momentos, treinar no limite, fazer exercício físico no limite, não conversa com esse momento de reabilitação ou de um inicinho de dor. E a físio já tem um pouco mais ali, até motivo de piadinha de vez em quando, né? Às vezes a pessoa tá fazendo uma musculação um pouco mais leve. Hoje é fisioterapia, né? Aquela brincadeirinha. Então, porque a físio tem um pouco mais dessa ofertar a demanda, né, de uma forma mais branda. E isso dá espaço para um equilíbrio ali, que é estímulo e recuperação. Sim. E que é fundamental para a reabilitação. Se você não tem essa balança equilibrada, não tem como reabilitar. Eu acho que esse é um ponto de importância das pessoas que fazem musculação, ter esse olhar, e muito mais os profissionais que conduzem, né, dessa balança do estímulo e recuperação. Não ficar assim, é só estímulo, no pain, no gain. A musculação vem muito desse lugar, no pain, no gain. Não é assim. Nossa, e aí a gente precisa ser assim, não né? E aí a gente começa a ver até muita lesão, né? Assim, risco lesão, exaustão, aquela preguiça que dá ali de vez em quando da musculação, às vezes é por excesso também, né? Eu lembro. É melhor lembro. fazer um equilibrado e não ter preguiça de ir, né? Ter adesão, ter regularidade, ter frequência, ter longevidade na prática. Eu lembro, você falou aí agora, eu lembro que num desses momentos aí, que eu fiz muito tempo Pilates, então, com os meninos pequenos já, ali eu fazia Pilates, e aí eu mudei, então deve ter o quê? 6, 7 anos, mais ou menos isso. Parei o Pilates e fui para musculação. E foi um choque para mim. Não foi um choque. Eu lembro que eu escrevi, eu tenho escrito isso. Que assim, legal. Que foi um choque, que eu falei assim, gente, onde... Em algum momento teve uma mudança que eu não participei dessa mudança. Porque quando eu saí da musculação, era tudo diferente. E aí, de repente... Era treino, você estava ali para treinar. Mudou até o verbo, né? Não, é o verbo. Assim, eu falei assim, não é treinar, você não está entendendo. E a sensação que eu tinha era que, independente do que você colocava como objetivo, a pessoa que estava do lado de lá, o educador físico, ele sempre fazia uma receita de bolo para todo mundo. Falei assim, gente, aqui não é isso que eu quero. Eu quero melhorar minha qualidade de vida, melhorar minha capacidade aeróbica. E ainda teve essa mudança, assim, porque, eu não sei, assim... Em algum momento, uma parte dos educadores físicos começaram a achar que aeróbico não precisa fazer, gente. É surreal, assim. Ainda tem resquícios dessa mentalidade, ainda até hoje, mesmo com guideline do Colégio Americano de Medicina Desportiva, contrário a isso, ainda tem um resquício. Mas realmente teve uma época que era quase uma tipo assim, regra. É melhor você não fazer. Tipo assim, nem faz tanta diferença fazer cardio. Não gasta seu tempo com isso, né? Tá vendo? Ela fala cardio, eu falo aeróbico. Uma coisa que eu lembro, minha mãe fala ginástica, e aí eu já falo malhar, e minha irmã já fala treinar. Tipo assim, a mesma coisa. O mesmo lugar, a mesma academia.
Mas Talvez as 3 vão estar, inclusive, no No mesmo mesmo dia, lugar. no mesmo lugar. Fazendo a mesma academia, coisa. fazendo a mesma cada um usando um chamando verbo. diferente. Hoje ainda é treinar? Como é que É, é? treinar, Eu fico no é. treinar. Então, tô atualizada. Vem aquela coisa ali, o fisiculturismo sempre vem emprestando nomes Aham. para uma realidade que não tem nada a ver, né? As pessoas, 99% das pessoas não estão buscando aquilo ali. Sim. E a gente vai importando ali Essas palavras. Eu falei com a minha professora de Pilates, falei, quero voltar para você, porque eles estão querendo fazer eu treinar alguma coisa, não quero treinar nada. Não quero. Muito bom. Não é treinar nada, não. Não, Vocês não não é estão treinar. entendendo aqui nesse lugar. Não quero competir com ninguém, não, eu quero ser feliz. Quero só sair daqui melhor do que eu entrei. Bom, aí fiz um tempo aí de musculação, então ficava no musculação, Pilates, e aí chegou a pandemia e foi uma coisa super legal. Que na pandemia não estava nada funcionando e eu até te falei da Janaína Moreira, que é sim, pediatra que é também. pediatra Eu conheci a e Janaína. dançarina, É. A maravilhosa. Janaína, esposa do Albenar. Do Albenar. O Albenar foi um dos meus mentores na profissão. Sim, Olha sim. só. Que legal. A Janaína, eu já conhecia a Janaína, porque a Janaína tinha sido minha preceptora na psiquiatria. E ela foi minha preceptora na pediatria. Veja bem. A Janaína fez um percurso parecido Sim. com o meu, só que ela Ah. voltou para pediatria. Então, a Janaína fez pediatria, depois fez psiquiatria e voltou para pediatria. E eu fiz pediatria antes, trabalhei como pediatra, ainda trabalho nos plantões e fui para psiquiatria. E eu encontrei com ela tanto na preceptoria, que ela era minha preceptora, depois no mestrado, a gente fez mestrado junto. E aí, a Janaína lançou uma aula que é sensacional, que assim, eu recomendo para todo mundo que tem interesse, que era uma aula de dança e neurociências. Pois é, cara. Quando você me falou isso, eu Gente, é fiquei assim, maravilhosa. ardendo para fazer de vontade. É muito boa. Então, ela falou do que tem de evidências na neurociências, de benefício com a dança. Então, tudo que tinha de estudo da dança, de alteração de BDNF, de proteção. E foi tão legal essa aula. E aí, foi até uma psicóloga lá do Sentir Mulher, a Carol, que eu indiquei essa aula para todo mundo da equipe. Falei, gente, vocês têm que assistir, é muito boa a aula. E aí, a Carol falou assim, Lu, eu vou fazer... A aula, ela tá fazendo uma aula online de dança. Ó, E aí eu fui fazer dança com ela na pandemia. Legal. Aí eu fiz... ela fazia aula online, não lembro mais se era o o Zoom. online ao vivo. Online ao vivo. E aí tinha algumas pessoas assim, e aí durante muito tempo, porque aí que Tipo foi... uma live, né? Uma aula live. Mas foi muito bom, porque era um momento que não dava para fazer nada. Aham. E eu resgatei a dança, que tinha muito tempo que eu não tinha contato com a dança, que é uma coisa que eu adoro. Que é um pouco isso que a gente já conversou, assim, né? Entendo que a maternidade, a gente tem que renascer de alguma forma. Então, tem um tempo ali depois da maternidade que você fica meio perdido, que tem chance, e a maioria das mulheres fica sem se reconhecer, sem saber de identidade, e a gente vai perdendo as coisas. É muito fácil a gente se perder na maternidade. E aí, eu acho que esse momento aí foi um início de virada de chave para eu ir me reencontrando Legal. de novo, Lindo. inclusive com esporte também. E aí, seus filhos tinham quantos anos? Pois é, não, eles já eram muito mais Pois é, velhos. isso que eu fiquei E pensando. olha só a virada de chave, talvez ele já na Eles já era de 7, 8 anos, assim. Pré-adolescência. Quase 10 anos. Mas é isso, Legal. demora, né? Porque até então, eu tava ali fazendo a obrigação das 2 vezes, 3 vezes por Sim. semana. Mas essa conexão do que eu gosto, sabe o Aham. que é você fazer o que você gosta Aham. mesmo? Sim. Né? Porque gente... Não é porque alguém te mandou, porque você fala, tem que fazer, porque é bom fazer. Isso conversa muito com a proposta da Move Mater, assim, né? De não ser o exercício físico uma ferramenta ali que eu acho que é altamente difundida, que é, tipo, primeiramente, de uma forma muito simplista, voltar para o corpo. É altamente difundido. Depois, para você ser uma mãe melhor. Você tem que ter energia, você tem que cuidar, né? E o ponto do exercício talvez seja esse, né? Essa conexão Reconectar. com você ali, né? Essa percepção de novo
pô, agora, pós-maternidade, eu tô sentindo que eu tô fazendo algo que eu gosto de novo. Eu lembrei de alguma coisa, né, que me faz desconectar ali do meu eu mãe, né? Que também é super importante. Uma nova você, né? Que conversa um pouco com a você antiga, mas é uma nova você. Você reencontrou a dança, uma outra modalidade de dança que te reacendeu, assim, lindo. Legal. E que é um pouco isso, né? Assim, cada vez mais eu entendo que de certa forma, assim, a maternidade, de certa forma, tem uma morte ali e um renascimento. Só que tem gente que nunca mais renasce. Tem gente que nunca mais se encontra. E eu entendo que é uma das tarefas muito importantes a gente se reencontrar, né? Então, eu acho que esse foi o primeiro passo que depois, quando abriu, aí sim eu voltei a jogar squash com as minhas amigas. Que legal. E foi muito legal. Foi puxando fio mesmo, né? Aí a gente tinha um grupo que a gente encontrava e jogava. E aí que é a história legal do meu filho, né? Que eu lembro um dia, ele era menor ainda, e ele foi lá, eu jogo no Minas, e lá tem 4 quadras assim, e tinha pessoas jogando do lado, e eu e a minha turma de amigos jogando. Pancadaria, né? Squash é né? Aí ele falou, depois que terminou, ele chegou pra mim e falou assim: mamãe, vocês só brincam, né? Legal, brincar é importante, né, mamãe? Acho que ele jogou, ele olhou lá, aquelas pessoas jogando, e falou: não, gente, isso não pode ser a mesma coisa, que estão fazendo coisas diferentes. Não é possível que... Assim, vem aqui brincar, vai brincar. O squash, brincar de squash já dá uma canseira. Não, super. Mas é brincar mesmo. Se você comparar aquele batidão lá... A variação é muito grande, né? Eu acho que parece talvez um pouco com tênis, talvez eu não tenha muita experiência, mas de visualização do jogo... muito mais rápido que o tênis. Mas eu falo assim do iniciante para o muito avançado. Ah, entendi. É uma distância muito grande. Não, né? Eu acho que é mais distante ainda. É mais distante ainda. É mais distante ainda. Porque o squash é possível, por exemplo. Depois eu levei meus filhos e eles aprenderam. Então, pequenos, eles não tinham muita coordenação, principalmente o Miguel, que era menor, não tinha muita coordenação motora, mas é possível jogar a bolinha, bater devagar, você consegue regular ali, entendeu? Porque você consegue restringir o campo, né? Sim. O campo de tênis é sempre muito grande. Mas o squash, se você chega lá na frente, você consegue treinar, jogar bolinha devagar. E o tênis não dá, né? Assim, eu não sei, deve ter alguma forma de ensinar ali, mas é mais difícil, né? Sim. Mas no squash é possível você rebater a bolinha ali na parede, mais próximo, devagarzinho, e eles pegarem. E aí, a Helena já ficou bem boa, assim, ela já dá uma canseira, e o Miguel já melhorou, e a gente já consegue jogar, tipo, em família. Legal. Legal. Que lindo, Lu. E pensando assim, né, numa linha do tempo, assim, no seu puerpério, né, a Helena e o Miguel deram o quê? 4 anos de diferença? 3,5. 3,5. No seu puerpério, você estava aí na época de pilates ou zero? Foi quando a atividade física zerou, inexistente? Então, vamos lá, porque aí tem um outro problema, né? Assim, porque como eu fiz uma transição de carreira, então assim, eu formei em 2002, fiz pediatria em 2003, 2004. E aí eu já estava trabalhando como pediatra, já era concursada em Contagem, no Odilon. E aí casei e decidi fazer psiquiatria. Só que, né, gente, a gente tem que ir... Já era outro contexto, né? Outro momento da minha vida. Mais pratinho para sustentar ali, né? Para não deixar cair. E a Helena nasceu no meu primeiro ano de residência de psiquiatria. Então, nesse momento, não tinha nada. Porque, assim, filho pequeno, fazendo residência e com um concurso... Que aí eu acho que é, assim, quando eu sempre oriento atividade física para as minhas pacientes. Mas a gente tem, enquanto sociedade, que conversar muito sobre essa questão do tempo, sabe? Porque tem é claro que depende do que a gente prioriza, mas... eu, às vezes, pego com as minhas pacientes, assim, vamos colocar no papel. Que horas que você tem que levantar, que horas você tem que sair, quanto tempo que você gasta para ir no trabalho, que horas que você sai. E você fala assim, gente, cara, realmente,
que horas, assim, porque é onde eu falei que entra numa discussão que parte aí de privilégio Sim. também. Sem dúvida. A gente falou muito Com alguns né, convidados, vários convidados. A gente com a fez Júlia isso. Rocha bastante. A Júlia tem muito né, essa experiência com né, populações de diferentes faixas financeiras mesmo, e aí isso foi, né? Isso é uma coisa que está sempre aqui no nosso pano de fundo, né? E de fato, assim, às vezes não é nem uma questão social, mas assim, de momento de vida. Uma residente que faria algo em torno de 60 horas de trabalho com uma bebê de 1 ano, 6 meses, você deve ter tido 6 meses de licença, então. Eu tive 4 meses de licença. Então, assim, 6 meses de licença no meu concurso. No seu concurso. Então, assim, você ainda era concursada e fazia residência? Eu tinha um concurso na Prefeitura de Contagem e mais a residência. E concurso de contagem devia ser plantão. 24 horas de plantão. De 24 horas de plantão. Somando a carga de 85 para 90. 84 horas e um neném em casa, né? Então, assim, não consigo imaginar você conseguir... não tem tempo, energia, disposição... Questão de matemática. Quantas horas tem a semana e quantas horas você trabalha nessa semana, né? Fora o dormir, tomar banho, né? Fazer xixi. Estudar, porque é uma residência, né? Então, assim, é algo a ser pensado. Então, possivelmente, essa foi uma época da sua vida que... eu acho que eu não estava fazendo nada. Não, eu te falo, minha residência, eu tive filho também em residência, mas eu tive no último semestre da residência, fiz nada. De gestação do Gael, pobre do Gael, fiz nada, assim, tudo que eu fazia era subir a escada do HC, que era a minha residência, eram 2 andares, então eu descia e subia a escada. Não. Acaba sendo negligenciado mesmo. Não tem, realidade. né? E é importante trazer isso também, assim, para não gerar ali também... jogar a pauta do exercício como culpa também, né? Não estou conseguindo fazer, não sei. Às vezes, realmente, existem momentos que realmente não dá mesmo, né? Então, evitar cair. É legal você trazer isso, né? Até para a gente não deixar cair no clichê, assim, sempre dá tempo, é prioridade, é questão de ordem. Faz antes de começar o dia. Sim. Às vezes o seu dia já começa às 5h30. E você vai até 10, 11, madrugada, você acorda para cuidar do bebê, dar mamar. Né? E assim, aí depois, quando o Miguel chegou, foi... Aí, quando eu terminei a residência, aí eu engravidei do Miguel. E aí eu tava no mestrado. Não, pelo amor do Senhor Jesus. Então, eu terminei a residência de psiquiatria e já entrei de cara no mestrado. O meu mestrado foi com intervenção, foi com orientação de pais, né? Fiz treinamento de pais. Trabalhei com a Bárbara Romanelli e foi muito legal, assim, muito legal porque eu estava com uma criança pequena e grávida, mas o meu último grupo de intervenção, antes, né, a gente terminou a intervenção e depois foi escrever, estudar, o meu último grupo de intervenção foi, tipo, 1 semana antes do parto do Miguel. Então, e aí eu fui escrever a dissertação no meu puerpério. Amiga. Com outra filha. Já, 3 anos, 3, 4 anos ali. O puerpério do segundo, com uma dissertação, isso para mim é descrição de pesadelo. Mas eu acho que talvez por isso também que demorou, né? Porque eu vejo isso. Algumas mulheres demoram muito para conseguir reestruturar uma rotina ali, né? E assim, eu já estava um pouco mais velha, eu tive a minha primeira filha com 33, 34 anos. Não dava para ficar esperando mais. A minha vida não dava. E eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter mesmo, né? Porque a gente está nesse momento aí que às vezes a mulher... e aqui de jeito nenhum tô falando que toda mulher tem que ter filho, não é isso, né? Mas quem quer ter filho tem que ter o entendimento que esse planejamento tem que acontecer em paralelo à vida. Não dá pra você resolver a vida inteira para depois pensar em ter filho, né? Cruza muita coisa do auge ali, né? Do auge das oportunidades de trabalho, né? Com uma época que geralmente é uma época que vai acabar acontecendo de ter filho também. Não tem que... Uma coisa que eu sempre falo com as residentes de pediatria, né, que tem rodado comigo, elas falam, eu quero ter filho quando melhorar minha vida.
querida, sua vida não vai melhorar. É. Então, ou você vira e fala, olha, eu vou ter filho, apesar de ter essa É. carga horária, ou eu vou entender que eu não quero essa carga horária, ou eu vou entender que eu quero essa carga horária, e assim também vou ter filho, né? É. Então, assim, esperar a vida ficar suave, acho que vai ser nós médicos, 50, 60 anos que a vida começa a ficar um pouco mais suave. É, e a gente que tem filho, né? Aquela história de depois de ter filho, né? De ver que cabe. É, Isso. depois você faz caber. Aham. Fala Sim. muito, eu sempre faço essa analogia com escola, né? Pagar a escola. Aham. Aí todo mundo diz, nossa, pagar a escola. Eu tenho 3 filhos. Aham. Acabei de ter Sim. minha terceira. Sim. Todo mundo fala assim, putz, escola. Eu falei, cara, Sim. depois rola. Depois. Se eu Você colocar no aperta lápis aqui. e quando fizer aqui, eu vou falar, não tem jeito. Aham. Mas depois que faz, aí É. você se adequa. É isso, Aquela né? realidade mesmo. Então não vou ter como esperar, vou esperar eu ganhar mais. Cara, não vai acontecer, você vai gastar. É. Você, Aham, você vai gastar esse dinheiro, não vai sobrar. Melhor começar tirando dinheiro da escola É, e depois é. você começa a ver aí o que você vai fazer. Ô, Lu, então eu imagino assim, que, nossa, foi um puerpério bem, né, bem punk. E Lu, já na sua residência de psiquiatria, você já sabia que você ia acabar se voltando mais para a questão da saúde mental feminina, da saúde mental nos ciclos, né, gravídico, puerperal, né? Não que você trabalhe só com isso, mas você tem sim uma formação mais voltada para isso. Eu posso dizer assim que a sua trajetória como puérpera numa residência, né, influenciou, numa residência de psiquiatria, influenciou essa escolha, esse trajetório? Te pergunto até por mim, porque a minha resposta é sim. Eu ter tido filho na último ano de residência de pediatria, sem dúvida, me transformou na pediatra que eu sou. Assim, se eu tivesse deixado para ter o Gael 2 anos depois, eu com certeza teria tido o Gael talvez já plantonista ou em outra área da medicina, né? Então, assim, ter o Gael em vários aspectos foi um divisor de águas da minha vida. E com certeza, no âmbito profissional também, fez parte das minhas escolhas profissionais. Eu, assim, entendo que todas as nossas vivências vão moldando a gente de alguma forma. Sim. Né? Eu não tenho nenhuma dúvida, assim. A minha intenção de fazer psiquiatria foi melhorar minha qualidade de vida, ampliar minhas possibilidades. Foi porque eu não queria ficar dando plantão o resto da vida, né? Estava ali num momento que eu convivia com muitos colegas insatisfeitos e eu falei, não, gente, eu gosto de trabalhar, não quero entrar nessa onda de insatisfação, não. Então, foi por causa disso e, claro, foi porque eu sempre tive um interesse nisso, assim. Então, uma das primeiras, quando eu pensei o que eu queria fazer, assim, eu queria psicologia. E aí eu fico pensando hoje como que eu fui conseguindo fazer esse caminho e, de certa forma, estar ali no meio, né? Mas entendo que meu conhecimento de pediatra é muito valioso na minha clínica hoje. Muito valioso. E o meu conhecimento do mestrado também é muito valioso, porque como eu atendo principalmente mães, não exclusivamente, mas principalmente mães, entender um pouco de pediatria, que antes era muito, agora eu acho que a gente vai deixando de estudar e vira um pouco, faz diferença. Eu consigo dar uma segurança para as minhas pacientes de uma forma diferente. Do mesmo jeito, porque muitas das questões que aparecem no consultório ali, em pacientes que são mães, estão relacionados com dificuldade na criação dos filhos. Então, ter também um conhecimento de desenvolvimento infantil, de adoecimento infantil, de orientação de pais, de treinamento de pais, também acho que fez diferença. Então, se moldou, não tenho a menor dúvida de que moldou. Mas, assim, não entendo que foi uma coisa... Eu acho que as coisas foram encaminhando, assim, né? Quando eu terminei a psiquiatria, naturalmente, as pessoas me chamavam para infantil, me encaminhavam crianças. É mais porque você era pediatra, porque eu era pediatra. Então, mas você não fez para ser psiquiatra infantil? Não fiz. Você fez para ser psiquiatra? Eu fiz, geral. Tanto é que eu não fiz residência. Hoje você não fez hoje eu nem atendo mais, né? Mas era coisa que talvez ele, tipo, vou recorrer... Que é a pessoa que tem com uma formação mais completa, tem dos dois lados, né? Melhor de dois mundos, né? Sim.
E aí, o meu mestrado foi dentro da infantil, né? Foi na neurociências, mas o meu orientador é psiquiatra da infância e juventude. E inicialmente eu atendia criança, porque chegava, as pessoas, não, atende aqui para mim. E depois que eu conheci a Juliana Parada, né? Então ela fez um convite ali para, né? Fez uma proposta, falou que estava abrindo a clínica e fez uma proposta, e aí foi se encaminhando para esse atendimento de mães, e que eu acho hoje, olhando para trás, que foi muito bom, assim, foi um percurso que acabou fazendo uma costura em toda a minha trajetória que eu tinha feito até então, né? Então, eu sou hoje muito realizada no que eu faço. Sim, olhando para trás, tudo faz muito sentido, assim, o que você faz hoje, tudo te agregou muito, né? E é perceptível na sua fala, né? É muito genuíno, assim, a gente consegue captar ali bem a essência ali, você construindo a fala e o olhinho brilhando, contando a história, bem legal. É lindo mesmo. Mas sabe que eu acho que isso acontece com as pessoas que trabalham com o mundo materno-infantil? Isso é muito lindo, assim. Eu, né, sou professora na Mami Bem, que é o instituto que dá, né, o maior instituto que dá aula de formações de pessoas que trabalham com amamentação. E aí o Congresso Mami Bem, gente, parece... Sabe festa de família, que todo mundo se ama? A gente se vê, aí o pessoal de São Paulo, o pessoal do Rio Grande do Sul, o pessoal do Rio, a gente se abraça. E aí esse ano o Congresso vai voltar a ser bienal, e a gente tá assim, não, ano que vem não tem, sabe? Saudade, não. E aí as pessoas se abraçam, às vezes a gente chega atrasada no Congresso, na aula do Congresso, porque a gente tá se abraçando, e assim, parece que são irmãs, primas, que passaram a infância juntas, sabe? Mas é porque eu vejo que todo mundo, pelo menos no universo da amamentação, em específico, todo mundo, de certa forma, na sua vida foi atravessada, né? Muitas mulheres fizeram transição de carreira, né? Porque sua vida foi atravessada por uma dificuldade de amamentação ou por observar essa dor das mulheres, né? Que foi o meu caso. Então, eu vejo muito esse brilho no olhar com quem cuida de mães, né? Quem cuida de quem cuida, né? É muito Aí eu vou muito puxar lindo. um pouco a sardinha. Para quem esteve no universo de pediatria e de clínica médica... Sem dúvidas, esse lugar, gente, é o seu. A pediatria é diferenciada, né? O cuidado, quem cuida, eu vejo isso assim, na distância, por exemplo, da enfermagem que está ali na equipe que cuida de criança, do técnico de enfermagem, o cuidado do pediatra é diferente. De vez em quando eu escuto alguém falando assim, ele já cresceu, pode levar lá no clínico, que ele atende. Eu fez falo assim, 14 anos, já pode ir pobre do adolescente de 14 anos chegando no clínico. Eu falo assim, o quê? Se eu quisesse, até eu agora quero atendida por pediatra. A Brenda me atende até hoje. A Brenda é pediatra dos meninos, eu vou lá para me consultar. A consulta de vocês. Não, mas eu acho que é um pouco isso mesmo, assim, né? Entendo. Você falando aí, eu lembrei... Eu não vou saber o nome, gente, mas tem um trabalho que é muito legal de um pediatra daqui de Belo Horizonte, que fez uma pesquisa, eu já te falei dessa pesquisa, eu acho, um trabalho de mestrado que se dispunha a pesquisar como que a prática do pediatra se tornava melhor, como o pediatra se tornava melhor pediatra depois que ele se transformava mãe ou pai. Com certeza. Isso pode ser a história da minha vida. Mas assim, eu entendo que não tem jeito da gente ter todas as experiências, Sim. mas faz muita diferença. Sim. Faz muita diferença e a gente tem esse retorno, né, de você ter vivenciado o puerpério, sendo difícil ou não sendo difícil, ter passado por aquilo, é um tipo de empatia diferente. Viver na entendeu? pele, né? Exatamente. Sentir na pele. E uma coisa que eu acho que acontece com o universo materno-infantil, seja bebês ou crianças de qualquer idade, ou até adolescentes, não tem jeito de você fingir que você tá gostando. Ou você gosta genuinamente de atender uma criança, seja aí numa crise de choro das primeiras semanas, seja numa crise de birra aos 2 anos, quando você tem que fazer o exame da criança. O exame é uma invasão, por mais fofura que você seja como pediatra, o exame é uma invasão. Então, assim,
não tem como você fingir paciência, Verdade. sabe? Durante 5 minutos, talvez, 10, 15... Uma dia consulta, inteiro, você uma foi consulta, muito boa. Na segunda, o pai e a mãe falam, hoje foi diferente, né? Não tem dinheiro que pague isso daqui. Se você não gosta, sabe? Se você não gosta, não tem jeito de fingir. É muito intenso, né? É muito a criança, intenso. ela exige um grau. Né? A mãe chorando, o peito sangrando, o peito pingando leite, ela tá achando que tá faltando, o menino chorando, esgoelando, dor de barriga, cólica, disquesia, o pai com aquela cara de o que eu tô fazendo da minha vida. Se você não gostar daquilo, você não consegue fingir que gosta, né? Então, eu acho que isso acontece na pediatria, sabe? Enfermeiras não conseguem fingir que gosta. Você tem que dar injeção numa criança, às vezes 1, 2 vezes ao dia. Você tem que fazer acesso numa criança, né? Acesso venoso. Chega uma hora no final do seu dia, se você não gosta disso, você fala, eu não vou ficar aqui, eu vou para a clínica médica, que pelo menos o paciente, eu não tenho dó dele, né? Dependendo, né? Vai ter... acaba selecionando aí. Acaba selecionando. A prática, né? Os plantões, a vivência. Chega uma hora que o profissional, se ele não ama aquilo, se ele não gosta daquilo de forma genuína, ele vira e fala, cara, tchau. Não vou me submeter a isso. Especialidades menos intensas. Exatamente. Eu não preciso disso. A pessoa vai pensar isso, né? Mas a gente que gosta, a gente acaba um plantão. Se o próximo... não vem, a gente fala, não, eu cubro. Né? Não, eu meu cu, pode deixar. Né? A gente, né, às vezes é até feito como besta, né? O pediatra é bonzinho demais. Não, o pediatra sempre fica depois da hora, né? É isso, porque não é sobre o meu pagamento no final do mês, não é sobre... É sobre eu ver uma criança indo bem, né? Assim, não, e sobre responsabilização. E sobre responsabilização, sim. E vendo que aquilo ali é uma responsabilidade social minha, mas também ver resultados, né? Ver uma família saindo esclarecida. Às vezes, não vou trazer ali resoluções, mas eu vou trazer aí algumas possibilidades de soluções, uma abertura de caminho, né? Um horizonte, abrir um horizonte para essa família, né? No brilho de olhar deles também, para mim, essa é a minha maior recompensa que eu vejo. Assim. Socialmente é extremamente relevante. Até do ponto de vista que a criança ele é totalmente, né, não tem condição nenhuma, então sim, vulnerável, né? vulnerável de se defender, né? Quem seja, né? Então, sim, muito legal. Muito lindo. Ô, Lu, tem uma pergunta que eu sempre faço para as mães, e eu também fui colocada na berlinda, tá? Que também tem um episódio que sou eu que respondo. Você gosta de ser mãe? Gosto. Não, respondeu rápido. Mas foi bom também, equilibrado. Deu uma respiradinha. Bum. Eu gosto de ser mãe, mas eu tenho plena consciência que a gente acaba abrindo mão de muitas coisas e que é necessário. E tenho plena consciência que a gente tem que aprender quando que a gente não pode abrir mão dessas coisas. Lindo. Né? Nesse movimento, né, de ir me encontrando, eu tenho um grupo de amigas que a gente, em algum momento, a gente tomava café da manhã uma vez por semana, a gente saía junto. E eu lembro de um post que eu coloquei, assim, eu não sou muito boa em redes sociais, não. Às vezes eu começo a colocar e depois eu desanimo. Não é uma coisa que eu faço com frequência lá, não. E aí eu lembro que foi uma saída, que eu não lembro mais o que é exatamente, e que eu fiz uma pergunta, né, no meu Instagram aberto. Eu perguntei lá, você acha que é possível? Alguma coisa assim. Você acha que é possível vida social depois da maternidade? Alguma coisa assim. E eu achei, assim, foi quase uma redenção que a minha filha respondeu sim. Que legal. Ai, que legal. E aí eu acho assim, é muito fácil, na maternidade, a gente absorver culpas que as pessoas colocam na gente. Então, a sociedade é muito boa em colocar a mãe num lugar de culpa. E a gente tem que aprender a sair desse lugar de culpa. Que seria o automático, né? Sim. O automático social é colocar a mãe como culpada. Ou você que não está fazendo, você que não está sendo suficiente. Exatamente. Né? O basal é na hora de a pessoa ver você com suas amigas ali e o filho, né? Como é que
Quem que tá cuidando do filho, né? Tá aqui tomando um café da manhã aqui em pleno sábado, 10 da manhã. Olha lá, as mães até tomam café. Peraí, primeiro que você me chamou de mãe. Eu posso ser mulher antes de mãe? Olha lá, as amigas, né? As amigas tomando café. Ela é amiga, elas são amigas antes de serem mães, né? E eu acho de verdade, assim, que a gente tem no puerpério várias tarefas. E esse puerpério, ele pode durar mais tempo, ele pode durar menos tempo, né? Quando a gente fala de puerpério, a gente tem aquele número mágico na cabeça ali de 40 dias, que é uma loucura, né? E se a gente pensa nesse conceito, que é o tempo para as coisas voltarem ao que era antes, primeiro que não volta nunca mais. Exatamente. Esse conceito é interessante. É porque, assim, quando a gente estudou, lembro de eu pegando o livro de obstetrícia, né, lá na faculdade, puerpério, 42 dias, né? 6 semanas após parto. Que, tecnicamente, é a hora que o seu útero, pelas contrações, voltariam ao lugar, não teria mais sangramento. São os 40 dias pós-parto. E aí, é isso que é chamado puerpério. Aí tem gente que fala, não, o puerpério é um pouco mais longo, seriam 90 dias, que é o quê? Seria algo tipo a esterogestação, né? O bebê ainda não percebeu que saiu do útero, né? Último trimestre, é o quarto trimestre, né? Então, o bebê ainda tem reflexos primitivos aí, né? Se fosse comparado com outros mamíferos, são reflexos que os mamíferos ainda fazem dentro do útero e tal. Aí tá 90 dias. Aí eu lembro de mim com 90 dias pós-parto, acabada que eu estava. Ah, não, é até o primeiro ano, quando a criança começa a andar. E assim, cada vez que eu estudo puerpério, né, em diferentes fontes, eu vejo que eles estão esticando esse puerpério. Então vamos começar daí, né? Eles estão reconhecendo, né, que esse puerpério não é bem... Estão mergulhando ali, né? Estão começando a entender o que é. Que fez muito sentido para mim, seria algo em torno de 2 para 3 anos, que seria a hora que a criança conseguiria se comunicar com outras pessoas sem o intermédio da mãe. Mas será que tem a ver com a criança? Então, vamos lá. Porque se a ideia é... Vamos nessa vereda que eu gostei. Vamos lá. Porque se a ideia é... O primeiro conceito de puerpério é isso mesmo. Quando aquelas mudanças fisiológicas que acontecem na gestação, né? Então, para uma gestação ser bem-sucedida, eu tenho várias mudanças fisiológicas. Eu aumento débito cardíaco, eu modifico o tanto de volemia, o tanto de sangue que tem ali no corpo, eu modifico hormônios, curvas de hormônios, todas, uma que era alto fica baixo, que é baixo insulina, fica alto. a resistência à insulina muda, ou a imunidade muda. Sim. E o conceito obstétrico é o tempo para o corpo fisiologicamente voltar ao normal. E aí tem um trabalho que é sensacional, que fez exame de imagem de cérebro de mulher. E ele mostrou modificações cerebrais que também acontecem na gestação, que acaba sendo como se fosse um momento parecido com uma poda neural. Então, eu tenho uma reestruturação onde algumas áreas do cérebro, principalmente as áreas num lugar que a gente chama de ligadas à teoria da mente, um lugar ligado à socialização, elas são... É como se elas fossem... esse funcionamento fosse melhorado, vamos dizer assim. A poda neural é um fenômeno em que assim, o cérebro ele faz tipo uma faxina, que ele vê os neurônios ou as sinapses, as conexões neuronais, que não estão sendo tão usadas, e aí ele tira elas. E aí ele promove, né? Ele fortalece, ao tirar essas antigas, ele fortalece as novas ou as que mais estão sendo usadas, né? E a teoria da mente, eu gosto muito de pensar nela como a capacidade de entender o que o outro está entendendo, o que o outro está vivendo, o que o outro está sentindo. Então, é uma capacidade de empatia profunda e racional. Mas não é empatia. É mais que empatia. Não é. Eu acho Fala assim, aí. para a gente ter empatia, eu preciso ter uma boa teoria da mente. Perfeito. Mas a teoria da mente não é empatia. Ela dá condição, ela dá condição para. Ela dá condição para. Perfeito. A teoria da mente é eu entender qual que é provavelmente a sua emoção, a sua conclusão, o seu raciocínio, com base nas informações que você tem, não que eu tenho. Então, é diferente, né? E
imagina só uma mãe com um bebê que precisa ser cuidado, que não tem comunicação. Essa mãe, ela precisa ter um refinamento de uma comunicação não verbal e de um entendimento de necessidade que ela não tinha antes. É um aprendizado. Mas a gente tem mudanças, então, cerebrais. Se a gente faz lá uma ressonância funcional, é diferente. E esses pesquisadores, eles acompanharam uma parte, né, de mães com um grupo controle e eles viram que tem essa modificação que até 2 anos de idade do bebê ainda aparece, com uma tendência ao retorno anterior, mas ainda permanece. Então, se a gente pensa que volta até 2 anos, a gente não voltou. Sim. Não voltou. Sim. E se a gente pensa do ponto de vista social, psicológico, não é voltar? Tem uma paciente muito querida que eu acompanhei ela por muito tempo, assim. Comecei a acompanhar ela na gestação, foi uma gestação não planejada, que foi uma difícil aceitação, mas depois ela virou uma mãezona, ela teve uma depressão, acompanhei, o bebê nasceu, ela já uma mãezona, um dia ela falou, tô ótima, já sarei, agora a única coisa que eu tô esperando é o dia que a minha vida vai voltar ao normal. Eu falei, não, peraí, vamos descer e vamos começar essa história toda de novo, sabe por quê? Quando que sua vida vai voltar ao que era antes? Né? Então, talvez, assim, o que eu fico pensando, que uma das tarefas mais importantes do puerpério, a gente tem muitas tarefas importantes do puerpério. Quando eu falo tarefa, não é uma coisa para checar, né? Mas são passos, para uma ponte para você atravessar, um caminho para você percorrer. Seja justamente essa mulher aprender como que ela vai conseguir realizar outros papéis além da maternidade. Tem mulheres que conseguem fazer isso muito rápido, tem mulheres que demoram mais para fazer isso. Mas se a gente não tomar muito cuidado, a necessidade da criança, a necessidade do bebê é infinita o tempo inteiro e é muito fácil da gente se perder na maternidade, gente. Sim. É muito fácil. Você pode pegar várias mulheres. A maioria, pelo menos o recorte que eu tenho, a maioria das mulheres se perde no pós-parto. Sim. E ela fica ali sem se reconhecer, sem entender. Eu lembro da solidão do pós-parto, que também é um sentimento quase universal. E que não tem a ver, porque... Nossa, meu marido é um maridão. Quando eu voltei para dar plantão, com 6 meses, ele que ficava com a Helena, cuidava dela, a gente não tinha babá. Mas essa solidão não depende de ter outras pessoas em volta. É uma coisa que é subjetiva, absolutamente individual. Você pode estar em volta de sua mãe, sua avó, sua tia. Essa solidão, ela tá ali, assim, e não é de pessoas, eu acho que é a solidão de quem você era. Eu acho que é um luto de quem você era. Eu tô sozinha, porque agora quem eu Você não sabe quem que você é mais. E é difícil até colocar pra fora, né? Você, nesse momento, explicar isso pra alguém, até pra você, naquela coisa meio que quando você fala, você acaba compreendendo um pouco mais, até de falar uma coisa que você... Difícil. Nossa. É um caminho de reencontro mesmo. E olha que tudo isso que tô falando... não é adoecimento. Sabe por quê? Eu não tive depressão pós-parto, não tive. Meus puerpérios foram relativamente super tranquilos, assim. Não tive nenhuma questão importante. O componente está dentro do esperado, né? Sim. E aí é isso. E eu entendo que tem algumas mulheres que conseguem esse retorno mais rapidamente e algumas mulheres demoram muito para conseguir. E tem mulher que nunca mais consegue. Né? Então, é um momento de risco de término de casamento. Porque do mesmo jeito que essa mulher vai ter que se reencontrar e entender quais são os outros papéis dela para além da maternidade, porque se ela não prestar muita atenção, a maternidade ocupa todos os lugares... Esse casal também precisa se reencontrar. E não é uma coisa que é fácil de cara, né? Quando você acorda, você não é mais você, seu marido não é mais você, e vocês estão casados.
Então, como se dois estranhos estivessem casados. E aí eles vão ter que falar, e aí? Como é que a gente vai se ver aqui? Estamos casados. Vira um pouco de sócios, né? Tipo, você não é exatamente, marido e mulher, sócios. você é sócio de Exatamente. gestão Essa gestão familiar. louca aqui, Da gestão né? familiar. Que tem um recorte financeiro, que tem um recorte de valores, que tem um recorte de o que eu quero deixar para o mundo. Cansaço. Tem um recorte de cansaço, de fome, de não sei quem eu sou. Enfim, é muito importante a gente pensar nisso, que não é uma tarefa fácil, assim, para a mulher em todas as esferas, né? Ela com ela mesma, ela com o marido, ela com a forma dela de trabalhar, com o trabalho, né? Como conceito, né? Com a amizade. Com as a amizades, socialização. perfeito. E aí a gente começou essa história porque você me perguntou se eu gosto de ser mãe, né? Mas olha só, sim, gosto muito de ser mãe, mas eu consegui, hoje eu posso falar isso, eu consegui ter esses espaços. Sim. Então, eu consigo ter meu grupo de amigas, eu consigo levar minhas primas para jantar. Essa semana eu fiz jantar para elas. E aí, a gente vai vendo a importância dessas outras coisas, que é estilo de vida, gente. Sim. A gente ter amigo, a gente ter convívio familiar, a gente cuidar da atividade física, do sono, da alimentação, a gente ter lazer, saber que eu posso. Ó, eu gosto, não gosto? Falei com vocês que eu gosto de música, Então, eu vou no show. Hoje eu já tô numa outra fase, já levo meus filhos no show. Ai, que sonho chegar nessa fase. Maravilhoso isso, entendeu? E eu entendo que tem algumas mulheres que não se dão esse direito. E isso gera frustração. E muitas vezes a frustração com a maternidade, não que as mulheres não possam ter frustração com a maternidade, né? Quantas vezes eu já escutei, olha, eu adoro meus filhos, mas eu odeio ser mãe. Escutei isso várias vezes, né? Mas eu entendo que talvez, uma parte dessas mulheres que se sintam frustradas seja justamente porque elas não conseguiram se encontrar nesses outros papéis. E isso é importante. A gente ter esses espaços é importante. Eu falo que todo mundo, toda mulher, merece, de vez em quando, ter férias de filho e merece ter férias de marido. Sim. Gente, eu amo viajar com meu marido, mas eu gosto também de estar com as minhas amigas. Com E isso é saudável. O casal ter interesses diferentes e ter interesses outros para além do casamento também é importante. É desconectar ali, porque querendo ou não, o marido tem uma conexão ali com a família, com o filho ali. Tem umas férias disso também, né? Não é só férias disso, são papéis diferentes. E você saber, com respeito, porque eu vivo dentro de um casamento que é um casamento de verdade. Assim, não estou falando de deixar o casamento para lá, não é isso. Mas você saber, o ano passado eu fiz uma viagem para a praia com as minhas amigas. Perfeito. É isso. Sua fala foi muito legal. Já tô querendo. Aí você foi falando e assim, foi consolidando ali muito dos porquês da Move Mater, da Move Mater Talks, e reafirmando um compromisso meu enquanto profissional de educação física de tentar oferecer o exercício como esse momento, né? De olhar para a mulher que está procurando exercício físico nesse momento, ou incentivar que ela procure exercício e ofertar para ela que esse seja também um momento dela, que esse seja um espaço, né, como você bem falou, espaço dela, e não só simplesmente o olhar ali do benefício do exercício como um benefício, né, ali, biológico ali, né? Então acho que isso parte muito do profissional também, de como que isso está sendo colocado na mesa, né? Do que simplesmente, não, você tem que fazer exercício, é importante. Mas não, o exercício físico, além de tudo, vai ser seu espaço. Vem cá, vamos tentar adequar, vamos achar isso aqui, vamos encontrar vamos achar o seu, né? Vamos achar o seu, o que te faz bem, o que você vai ter essa percepção igual você trouxe ali do Pilates, que acabou te encaminhando pro squash de novo e te voltando memórias ali de como você fazia antes, né? De ter sido mãe. Mas aí vamos lá, né, gente? Porque senão... eu acho que sim, é importantíssimo a gente achar alguma coisa que a gente gosta. Mas também a gente entender que exercício físico é inegociável. Sim. Até mesmo pensando em acho que isso atravessa até a sua profissão, né? Exercício físico, pensando em alguém que está em uma saúde mental comprometida,
é prescrição, assim, né? Depende do que você está vivendo, assim. Se você está num processo que você está bem, tá, você pode, às vezes, né, não estar no momento que dá para fazer. Mas se você está, né, num momento de saúde mental comprometida, é uma questão de quase que não quer, mas vai goela abaixo. Necessidade sabe? básica. É uma necessidade básica. Necessidade básica. É isso que você quer trazer, então né? vamos lá. Como eu falei, não é raro eu encontrar no consultório pessoas que não gostam de exercício. Sim. Então, a gente teve essa mudança, tem uma geração inteira que valoriza, que está lá e que aprendeu, que bom. E tem umas que vão até para um excesso para o outro lado, né? Mas eu acho que não vem ao caso aqui. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa história. Vamos achar o que você gosta. E se a pessoa não gostar de nada, pode ser que ela não goste de nada. E aí, o que eu falo, assim, ó, é que a gente escolhe todos os dias como a gente vai envelhecer. Mesmo sem a gente ter consciência que a gente está escolhendo. E essa escolha, ela vai pesando cada vez mais à medida que a gente vai negligenciando. Sim. Então, a gente trabalhar com paixão, entender que às vezes é um momento que não dá mesmo, e aí eu vou me organizar e trabalhar, é diferente de falar, não, gente, não dá, exercício físico não é pra mim, já tentei tudo e não dá, né? Assim. Eu acho até que dá pra tentar achar o que você gosta. Você foi falando, eu fui pensando. Mas desde que você esteja sempre tentando. Ok. Que você não abandone a tentativa. Aí eu acho que dá. Ok. Porque eu tenho uma visão um pouco romântica, eu acho que dá. Acho que todo mundo gosta de alguma coisa. Acho difícil. Nossa. Assim, todo mundo é muito complicado, né? Mas a grande parte consegue encontrar alguma coisa. Nossa, Se eu olho conheço muitas pessoas que falaram que não gostam de jeito nenhum, que não gostam, que já tentaram de tudo, que não gostam. Aquela coisa. Minha história, eu começo a ficar romântica como você. Por quê? Eu nunca gostei, sempre fui a pessoa que não gostei. Breve resumo, né? Me encontrava bastante na yoga, mas a yoga muitas vezes não me dava, assim, alguns exercícios de força que eu precisava. Então, às vezes, ele não fazia esse, né, ou cardio, ou força mesmo, né? São alguns exercícios bem específicos da yoga que vão me dar essa força e esse cardio. E aí, quando eu me vi no meu pior momento em saúde mental, eu fui pra musculação, assim, academia, sem, assim, goela abaixo, tipo remédio amargo. Eu sei que você não gosta, mas você vai tomar. E foi isso que eu fiz. E aí fui me reencontrando e tal, e aí alternava a academia com yoga e tal, e me encontrei na ginástica artística. Se você me perguntar há 2 anos atrás e falar, Brenda, você faria ginástica artística? Eu, não, entendeu? E por que eu fiz? Porque eu queria animar as crianças, né? Então foi quase que vamos dizer, uma coincidência, assim, uma sorte, né? E aí eu fiz uma aula experimental, eu falei, não, é legal esse negócio aqui. 2, e falei, gente, eu fiz isso quando eu tinha 7 anos. 3 aulas, eu falei, não, gente, eu sou a pessoa que menos falta. Ontem, inclusive, na aula, a professora falou, nossa, tá todo mundo faltando essa semana, perto do feriado. A Brenda lá. Só a Brenda que vai ter o melhores do ano, você ter amigos do esporte, é a aluna mais frequente, Brenda. Então, assim, eu acho que não é fácil, né? Eu que sou uma pessoa que, na minha infância, na minha adolescência, né? Eu sou urbana, eu brinco que eu fui nascida e criada dentro da Contorno, né? Então, eu não sou a pessoa que veio do interior. Mas... E hoje, né, eu reencontrei esse lugar aí que me ajuda, assim, a fugir de algumas questões da maternidade, um respiro, e me ajuda também a ter mais força aos bracinhos aqui, ó, ficando, né? Me ajuda a ter um corpo mais legal. Então, hoje eu sou mais romântica, assim, eu acho que acredito que sim, podemos achar, mas a gente não pode parar de tentar. Que foi o que eu fiz, né? Musculação goela abaixo. Vou fazer uma aula experimental aqui. Sabe? Então, assim, foi sorte, aconteceu. Comecei a fazer uma analogia aqui com introdução alimentar. Maluco. Conta. É interessante. A introdução alimentar ali, né? O bebê, a criança, ele nem sempre é a mesma criança
em vários momentos da vida. Então, por mais que ele tenha testado, tipo, brócolis com 6 meses, ele testar brócolis com 7 é diferente de testar com 6. Então, por mais que as pessoas tenham testado ali várias coisas, hoje ela não é igual ao momento que ela testou. Sim. Então, talvez esse movimento de continuar tentando, talvez ela vai esbarrar em algum momento com alguma coisa. E assim, as pessoas que estavam fazendo juntas não vão ser as mesmas. Tudo vai ser diferente, né? Sim. Um pouco de analogia também com essa questão de paternidade e maternidade, né? E olha que interessante, seu exemplo perfeito, porque brócolis é um alimento que as crianças na introdução alimentar costumam amar. Adoram. Adora. E aqueles vídeos que você vê no Instagram, o menino devorando brócolis, aí o pessoal, nossa, pelo amor de Deus, esse menino tá com fome, porque ele tá comendo brócolis desse jeito, a mãe deve ter deixado amarrado uns 3 dias, né? E aí o brócolis costuma ser um alimento dos preferidos no primeiro semestre ou 1 ano de introdução alimentar, e lá para 3 a 7 anos, eles param de comer. E aí, o que vai determinar quem é que vai voltar a comer brócolis com 7 anos e comer na vida adulta? Aquele bebê que vir, que cheirar, que foi observar, exposto de novo. que foi exposto várias vezes. Seja no prato da mãe, ou seja no próprio prato, em que ele é obrigado a tirar e colocar num canto. Vai ser esta criança que, aos 7 anos, vai falar... Quer saber? Eu gosto de brócolis sim, entendeu? E quantas crianças, né? A gente fala assim, a mãe fala assim, comia brócolis horrores com 1 ano. Hoje tá aí com 8 anos, não pode nem ver brócolis que torce o nariz, né? Então, acho que é isso, expor as pessoas às oportunidades de atividade física. Eu falo isso da escolha, assim, né? Porque... eu tenho muitas amigas geriatras. As minhas amigas geriatras falam, olha, musculação é inegociável. Nossa, musculação não é. Eu acho que mudou, sabe? Agora, tem umas localizadas que são exercícios de força, que são muito melhores, que você faz... Talvez, Lúcia, ainda tá com aquela ideia de quando você chegou na musculação e o pessoal tava chamando de treinar. Quero puxar ferro o máximo possível. Não. Hoje tem muito... Não, eu faço um funcional que é super legal. E eu entendo que isso é musculação também. Eu coloco ali na caixinha da musculação. E, inclusive, eu entendo que... Eu conversei isso outro dia com o fisioterapeuta que eu estava fazendo fisioterapia, e ele falou, não, eu acho que você está certa, que aquele modelo anterior da musculação, que você trabalhava só um grupo muscular, acabou isso, né, gente? Porque eu faço uns exercícios que, quando eu olho, ao mesmo tempo eu estou trabalhando um tanto de coisa, e é força do mesmo jeito. Então, melhorou muito em relação à aceitação, né? Mas elas falam isso, da importância de ter uma poupança muscular, de ter um exercício de força para um envelhecimento, enfim. Não sei o que você... Eu acho assim, é uma visão ali que talvez tenta transportar muito do que está proposto ali no ambiente acadêmico, né, científico, de uma forma muito literal. Eu tenho um entendimento um pouquinho diferente dessa proposta científica, que é o seguinte, se você é uma pessoa ativa, funcional, a tendência de você perder esse músculo é muito pequena, porque o corpo ele é inteligente, ele não vai jogar fora. Você vai ter uma perda natural, hormonal, que vai diminuir, mas se você usa seu corpo, se você levanta, senta, anda, caminha, faz qualquer tipo de exercício, coloca ele em movimento, essa perda já vai ser atenuada. Talvez essa coisa de você ter esse depósito, né, de você ter esse armazenamento, seja pensando uma pessoa que está sedentária, que ela vai ficar sedentária, ela vai começar a perder a níveis mais acelerados. E aí ela precisa de realmente ter um estoque muito grande. E aí, talvez fazer uma analogia com a corrida. É muito comum você ver, acabou de ter em Curitiba agora uma maratona no último final de semana, que um senhorzinho de 92 anos completou a maratona. Que legal. Esse cara, ele não vai ter problema, ele não faz musculação, ele não precisa de musculação. Ele não faz musculação? Não sei, tô chutando. Porque normalmente eles não fazem, né? O que eu falo com meus pacientes é que a musculação te dá a condição de você fazer o outro esporte que você quer fazer, assim. Talvez o que te dê condição é fazer. Mas você não acha que protege de lesão, de... Protege, mas aí talvez é o plus, entendeu? O básico é fazer. Entendi. Alguma coisa, põe seu corpo em movimento, faz. Não deixe de perder, não deixe seu corpo entender que agora você não está fazendo, que se você não está fazendo, você não precisa mais de músculo. Mostra para ele que você está precisando. E aí essa sinalização essa sinalização vai sustentar boa parte. Né? Não garantido, mas pensando em termos probabilísticos, uma tendência de que a pessoa que se movimenta, talvez a gente consiga lembrar ali, né, das pessoas mais velhas,
que se mantiveram ativas e talvez não fizessem musculação, até porque a musculação é muito nova, sei lá, né? A própria dança, pessoas que dançam até, né, mais velhas, se mantêm fazendo e se mantêm bem, né? A própria caminhada. Óbvio, se puder fazer a musculação, se a pessoa gostar, mas né, numa circunstância assim, nossa, eu odeio musculação, não consigo de jeito nenhum. Não é a única saída também, né? Tem outras formas de manutenção desse movimento, dessa massa muscular, desse nível de atividade. Ô Lu, a gente está caminhando agora pro nosso final e a gente quer que você deixe uma mensagem final para as mulheres, mas antes da mensagem, a gente quer que você diga também onde que a gente consegue te encontrar para marcar consulta com você, como que as mulheres que estão te ouvindo agora podem te encontrar. Então, como eu falei, eu atendo no Sentir Mulher, no Grupo Sentir, né? Porque a gente até agora nem é Sentir Mulher só mais, justamente porque não é só para mulheres, né? Sentir Mulher, Sentir Família. Então, eu não vou saber de cor, assim, tem jeito de colocar? A gente deixa aqui o link para marcar com a secretária do Sentir Mulher, né? Isso. E aí, diretamente, pode falar lá, quero consultar com a doutora Luciana Pimenta, e aí consegue te encontrar, especialmente quem é de Belo Horizonte, mas você atende online também, Atendo. Hoje, né, a pandemia trouxe, ampliou essas possibilidades de atendimento, né? Então, tem pessoas que eu acompanho aí em diversas partes, mas a marcação, então, é direto lá com a secretária. E eu também tenho um Instagram, mas eu falei com vocês que eu não movimento muito, não, mas tá lá. De vez em quando eu ponho umas coisas. Aí embaixo. Aí eu vou deixar lá. Tá, joia. Brenda, agora é a sua vez. Como que as pessoas te encontram? Olha, para marcar comigo, tem o link aqui embaixo que vai direto para minha secretária, tá bom? Para marcar consultas presenciais ou online também. Eu faço online especialmente para falar sobre o desenvolvimento da criança, seja um processo de desfraude, seja um processo de dificuldades alimentares. Eu consigo, sim, fazer muita coisa online. E também vou deixar o link para ir para o meu grupo Entrelaçadas, que são as mulheres do Entrelaços. O Entrelaços é um grupo multidisciplinar que acompanha as mulheres em diferentes fases da vida dela. Então, vou deixar os dois links aqui embaixo. E o Move Mater. Perfeito. Antes de falar do Move Mater, eu vou pedir para vocês compartilharem os episódios do Move Mater Talks, principalmente porque a gente tem uma tendência muito grande de quem está aqui assistindo a gente, escutando a gente, serem pessoas que já fazem exercício. A gente tem que alcançar quem não faz, para abrir esse leque. Então, se você conhece alguém que não está fazendo exercício físico e acha que o Move Mater Talks seja talvez um incentivo para essa pessoa, compartilhe esse episódio, compartilhe todos os episódios com essa pessoa, que eu acho que a nossa intenção é essa, né? Promover a prática e depende muito também de vocês. E falando da Move Mater, a Move Mater ela é uma plataforma online, o Move Mater Talks faz parte desse ecossistema, e a Move Mater, ela presta serviço de prescrição de treinos para tentantes, gestantes e mães, muito dentro dessa proposta que a gente conversou aqui, né? De forma personalizada, de forma individualizada, considerando todos esses aspectos que são relevantes para uma prescrição que seja adequada para qualquer tipo de momento. Então, se você está buscando alguma coisa e quer saber mais sobre o projeto, também a gente vai deixar aqui na descrição como encontrar todas as informações. E é isso, a gente fica por aqui. Muito obrigado, Luciana, foi excelente, adorei. Agora a sua mensagem final, né? O que você pode deixar aí de mensagem final para as pessoas que estão escutando? Gente, primeiro eu queria agradecer, foi uma delícia conversar com vocês, né? A gente estava falando justamente antes o tanto que é bom a gente conversar de outros assuntos, apesar de que a gente conversou quase só sobre mim. Outro dia a gente pode conversar de outras coisas. E uma mensagem, eu acho que é isso, assim, gente. Entendo que trabalhar essa compaixão de que em alguns momentos vai ser difícil é importante, da gente entender que a gente vai fazendo o que é possível a cada momento, mas a gente tem que ter lá no horizonte um ideal. E esse ideal é que a atividade física tenha um lugar importante na nossa vida, assim, né? Para muitas coisas. E para a saúde mental também. Então, a gente sabe que, como eu falei, a gente vai escolhendo como que a gente vai envelhecendo. E um dos pontos fundamentais aí dessa escolha de como vai ser, claro que a gente não escolhe tudo do envelhecimento, mas uma parte que a gente consegue controlar é tendo bons hábitos
de vida, né? Então, cuidar do estilo de vida, cuidar da alimentação, cuidar de ter uma atividade física regular, de ter uma socialização, de olhar para a vida de forma ampliada é muito importante. E é importante tanto para a saúde mental quanto para a saúde física e a nossa percepção de satisfação com a vida também. Que lindo, Lu. Maravilhoso. Mais uma vez. Foi uma delícia pra gente também. Foi né? excelente. Obrigadão. Valeu, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.